Sistema BCI SSVEP de baixo custo. Discriminação com Multilayer Perceptron e aplicação de controle. Esse trabalho de iniciação científica é a continuação de um projeto do CEPT-Brain, projeto de pesquisa, e foi desenvolvido por mim, José Martins da Rosa Júnior, e teve como orientadora a professora doutora Sara Negreiros de Carvalho Leite e como co-orientador o professor Dr. Harley Miguel de Arruda Leite. Com o avanço tecnológico, a maior capacidade de processamento de dados em tempo real, se tornou possível cogitar trabalhar com sistemas de apoio à decisão para pessoas com deficiências físicas, porque esses sistemas normalmente eles necessitam de ter uma resposta rápida, então a gente precisa ter um hardware que consiga processar isso em tempo hábil. E uma BCI SSVEP consegue atender essa necessidade, porque o que é uma BCI SSVEP? Ela lê a atividade cerebral do indivíduo a partir da geração dessa atividade por meio de estímulos visuais e, e faz uma aplicação, e a partir desses sinais gera uma aplicação de controle. Ou seja, a leitura desse sinal é utilizado para realizar algum movimento, alguma ação. E as etapas são o posicionamento desses sensores na região do crânio do indivíduo, porque dessa forma é feita o exame de eletroencefalografia e é medido a atividade elétrica gerada pelo estímulo visual. Após isso, esse sinal é amplificado, ele é convertido em um sinal digital, visto que é uma atividade elétrica, esse sinal é analógico. E é feito o pré-processamento desse sinal para retirada de qualquer ruído que possa ter sido lido pelos sensores no momento da leitura desse sinal. Esse pré-processamento é feito retirando a média do sinal, de forma a conseguir dar mais valor aos sinais nos pontos da frequência de estímulo visual. E após isso é feito a extração de características, que ou seja, é pego os pontos exatamente onde é a frequência do estímulo visual. E depois disso é feita a classificação desse sinal, gerando modelos de predição que de forma consiga dar respostas a partir da leitura desses sensores. Com a saída desse classificador, ele vai feito uma interface de controle que pode ser usado para gerar uma aplicação, que pode ser um movimento de uma cadeira de rodas, um movimento de um carrinho, algo assim. O objetivo desse trabalho é projetar um classificador multilayer perceptron e construir uma interface de controle e aplicá-la a um carrinho de controle remoto. Os métodos que a gente utilizou foram o classificador linear, baseado no método dos mínimos quadrados, que ele encontra a equação do hiperplano de separação entre os dados que são de algum rótulo, ou seja, de algum estímulo visual em determinada frequência, e também utilizamos a rede neural multilayer perceptron, que ela é um modelo matemático do neurônio biológico, e ela tem o intuito de comparar as respostas preditas com as desejadas, e calcula o erro entre ambas. Então, a cada dado de entrada que vai para esse modelo, é calculado o erro, calculado, né, de forma a diminuir esse erro entre a entrada passada e a próxima entrada. Para o classificador linear, a gente encontrou uma média de 49,26% com desvio padrão de 13,42%. A característica desse classificador linear que a gente pôde perceber é um menor custo computacional frente a outras abordagens. Já a rede neural multilayer perceptron, ela tem muitos parâmetros que podem ser alterados e com isso ela é esperado ter maior capacidade de generalização desses modelos. Então, a melhor configuração após diversas simulações foram 2 camadas internas, 512 neurônios em cada camada e 5.000 épocas. A gente viu a sensibilidade ao número de épocas e também podemos ver um maior custo computacional frente ao classificador linear, porque esse classificador ele é mais complexo, porque ele tem diversas formas de ser alterado, né. E para esse classificador,
foi encontrada a média de 50,36% com desvio padrão de 18,95. O resultado foi próximo ao classificador linear, tá dentro do desvio. E essa arquitetura foi utilizada para controlar um carrinho de controle remoto. Bem, aí está o projeto, a interface de controle que vai movimentar o carrinho. Então, está vendo aí o controle remoto do carrinho e ele está conectado a um circuito que é ativado a partir das portas desse Arduino, que está conectado ao computador. Esse Arduino deveria estar conectado a uma BCI. Mas, devido às questões da pandemia, não foi possível fazer isso presencial. Então não foi possível, fazer o sistema em tempo real, que seria a leitura da atividade elétrica do indivíduo e, no mesmo momento, traduzi-la, né, e gerar uma atividade que seria o movimento do carrinho. Bem, foi possível concluir que a natureza linear desses dados sinais cerebrais, adquiridos via eletroencefalografia, a necessidade de uma base de dados mais ampla, porque o nosso desempenho foi na casa dos 49% ali, em média, então, uma aplicação real necessitaria de mais dados, né, e foi possível também fazer uma aplicação de controle para sistemas BCI, ao menos a interface. Agradecemos ao FOP, CNPq, PROP e FINEP por todo o apoio financeiro e pela oportunidade de fazer esse trabalho. E esse é o meu contato, para qualquer dúvida sobre o trabalho, eu estou à disposição. Obrigado.